Hoje, com a popularização dos medicamentos para emagrecer, nós temos que ter alguns cuidados com os pacientes que resolvem, que decidem tomar esse tipo de medicação. Eu sou a doutora Georgia Machado, cirurgiã plástica, estou aqui para acabar com as lendas urbanas sobre cirurgia plástica. Então, você que está pensando em fazer, que tem aquela amiga que está pensando em fazer cirurgia plástica, quer ter mais informações e informações fidedignas, aproveita, já começa a seguir o canal, ativa as notificações e dá um like nesse vídeo, porque você vai gostar. Então, vamos lá, gente. Nós temos atualmente uma febre, uma verdadeira febre, uma coisa revolucionária, que são as medicações efetivamente emagrecedoras. Eu posso até falar porque eu já tomei e realmente é muito eficaz. A gente tem medicações que conseguem inibir tanto o GLP-1 quanto o GPI. São medicamentos que retardam o esvaziamento gástrico. Isso significa que você vai ficar sem fome e tem alguns outros efeitos colaterais que acabam fazendo você ficar realmente sem ter vontade de comer por muitos dias, e isso ajuda muita gente que está no processo de emagrecimento. Mas você não pode fazer isso sem supervisão, porque existem também os efeitos colaterais dessas medicações. Além daquelas coisas bem frequentes e o uso de qualquer tipo de medicação, como por exemplo náuseas, vômitos, você tem também uma irritabilidade maior, uma indisposição que pode até ter uma dorzinha muscular ali acompanhada, dor de cabeça, coisas que são frequentes, né, no uso de algumas medicações, mas que meio que ficam mais exacerbadas com essas medicações, essas injeçõezinhas que fazem com que você emagreça. E quando você vai fazer uma cirurgia, tem uma coisa que a gente precisa estar muito focada, que eu falo muito aqui, que é que você tem que aumentar a massa muscular. Então, quando você toma essa medicação, você também perde massa muscular. Então, às vezes, você tá ali, pega uma análise de composição corporal e essa pessoa efetivamente perdeu peso, mas não foi o peso que a gente queria. Essa pessoa, às vezes, perde massa muscular, e perder massa muscular no preparo para uma cirurgia plástica não é interessante, porque você vai ficar desprotegido. A massa muscular te dá segurança, nos dá, na verdade, tanto para o paciente quanto para a equipe médica, dá segurança de você fazer o procedimento com mais tranquilidade. Você vai usar muito essa musculatura no pós-operatório, porque é daí que o teu organismo vai tirar energia para se recuperar do trauma cirúrgico. Então, se você consome a sua massa muscular, não é benéfica. Então, essa perda de peso, ela tem que estar acompanhada, porque tem que ser associada a medicações que diminuam o efeito da redução dessa massa muscular. E você também tem que estar fazendo uma atividade física que recupere essa perda da massa muscular. Tem que estar acompanhado com um profissional de educação física ou então com monitoramento online para você conseguir reverter rapidamente essa perda muscular. Não adianta perder peso, gente, às custas de perda de músculo. Então, é uma coisa, de um lado, você diminui a vontade de comer, mas ao mesmo tempo você vai ter que correr atrás do prejuízo da perda muscular. Então, tem que ser acompanhado, porque com um médico que possa te acompanhar, ele vai conseguir te passar medicações para você repor e não ter um prejuízo tão grande assim. Então, para quem tem grandes perdas de peso, não é para aquelas coisas assim, perdi 15 quilos, perdi 20 quilos no total, essa pessoa pode recuperar com o tempo ali, conseguir trocar, né, a massa gorda pela massa magra e tá tudo certo. Mas quando você tem uma cirurgia, principalmente se você tem um tempo curto para se preparar, essa perda ela tem que estar muito bem regulada, porque o que você perder de massa muscular rapidamente você tem que recuperar. E outro ponto muito importante, talvez o mais importante, seja a interação que essa medicação vai ter na cirurgia. Essa medicação, ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, que pode ser que seja peridural ou que seja geral, na hora que se vai fazer a anestesia, o relaxamento ali do paciente, a sedação do paciente, pode haver, como você está com o estômago ali repleto, ele está cheio de líquido, e pode ser que você relaxe e você vomite. E nesse vômito você pode broncoaspirar e se tornar, né, uma coisa realmente muito perigosa para a sua saúde. Então, no começo, essas medicações elas não tinham, né, nenhum tipo de restrição, e aí foram observados pela própria Sociedade de Anestesia que estavam havendo casos
de broncoaspiração porque o paciente estava em uso de medicação. Então, rapidamente, isso foi aumentado para 7 dias, depois viram que ainda havia muita retenção de conteúdo gástrico e foi aumentado para 15 dias, e depois a última norma da sociedade é que haja pelo menos 21 dias, ou seja, 3 semanas de intervalo entre a última dose da medicação e a anestesia. Porque assim, tanto o paciente quanto a equipe vai ficar muito mais tranquilo, porque vai ser mais difícil você ter os efeitos dessa medicação durante todo esse tempo após a administração. E aí, nesse tempo também, é bem legal, porque você consegue já ter, né, aquele espaço ali que você, eu não vou conseguir voltar a comer pelo menos como era antes, você vai ter um espaço ali para você ter um entendimento que você também não pode ficar refém da medicação para sempre, que você tem que se conscientizar que tem que haver uma baixa ingesta calórica para que você não volte a aumentar muito, a ganhar muito peso, e também você tem tempo para se recuperar em relação à massa muscular, em relação à administração também de medicações que façam com que você consiga ganhar peso no sentido de massa muscular mais rápido. Então, você consegue driblar aí, você diminui peso, ganha massa muscular, tem uma conscientização melhor do que a cirurgia e não corre risco se você suspender direitinho, se você tiver um acompanhamento médico adequado, tá? Então não adianta pedir para o vizinho a comprar de não sei de quem, aquela coisa toda que muita gente faz, que vai na onda, porque tá todo mundo tomando, porque tá todo mundo fazendo, porque você pode estar, né, se submetendo a um risco maior, principalmente se não for informado ao médico que você está em uso desse tipo de medicação. A pessoa às vezes acha que, porque todo mundo toma, porque todo mundo usa, não precisa falar aquela coisa toda, e você pode estar correndo num grande risco. Então, se você tiver, né, primeiro tem que ter acompanhamento e realmente todo tipo de medicação tem que ser informada. E aí, gostaram do vídeo? Manda para aquela tua amiga que está tomando medicação e que vai fazer uma cirurgia plástica só para saber se realmente ela está fazendo tudo direitinho. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esqueça, nós também estamos nas outras redes sociais, gente. Um grande beijo!